Que hino maravilhoso. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, é uma alegria e uma honra poder estar aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu fico surpreso. Realmente essa igreja cresce. Cresce. E é sinal que Deus está abençoando. O nosso pastor, Paulo César, encontrei com ele há umas semanas atrás, lá no Guará, quando fechamos para estar aqui hoje. E ele deu um tema, prega essa mensagem. Ele é o anjo do Senhor. E eu estou orando desde esse dia, para Deus falar com você. E eu tenho certeza que nessa noite, Deus falará com você. Amém? Feche os seus olhos e repita comigo. Senhor, eu vim na tua casa hoje para te louvar. E também, Senhor, eu quero lhe pedir, fale comigo esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vindo para aqui, eu pedi para minha esposa ler o texto de hoje na Bíblia dela, para ver a versão da Bíblia dela. Aí quando ela abriu o livro, eu falei assim, você vai ler isso hoje? Um texto tão antigo desse, antigo entre aspas. E ela não sabe que eu vou dar, além desse texto bem antigo, que todos sabem de cor aqui, eu vou dar hoje alguns exemplos, contar 2 ou 3 historinhas de 20, 30 anos atrás. Mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Qual que é o texto, qual que é o salmo mais conhecido da Bíblia, que quase todos sabem de cor? Salmo de número? Então abra sua Bíblia. Salmo de número 23. Ou então pode colocar aqui no telão, para todo mundo ler. Salmo de número 23. Eu tenho hoje aqui 2 propósitos. Mostrar para vocês que em sua vida, em minha vida, existem 3 fases. E após isto, eu quero lhe fazer 3 pedidos. É só isso. E se eu bobear, dá 3 horas. Eu tenho que correr, porque me deram pouco tempo. 3 fases. Acredite, em nossa vida existem 3 fases. E elas estão aqui no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha só, esta é a primeira fase. A fase dos pastos verdejantes. A fase das águas tranquilas. Verso 3. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A fase dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, da vereda da justiça. O próximo verso muda completamente o assunto. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Já é uma outra fase. Fase do vale da sombra da morte. O próximo versículo é a fase do inimigo. E ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice se transborda. Fase dos inimigos. Olha o próximo verso. Certamente que a bondade e a misericórdia já mudou de fase. Já é uma terceira fase. A primeira fase, fase das águas tranquilas, pastos verdejantes. A segunda fase, a fase dos inimigos, da vara, do cajado. A fase do vale da sombra da morte. E agora a terceira fase. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Amém? A nossa vida, queridos,
É como se nós estivéssemos atravessando uma grande jornada, um grande caminho. É como se nós estivéssemos atravessando um rio. Olha, é muito simples. Quando eu começo a nadar no início do rio, eu não estou muito preocupado. Porque se porventura eu me cansar, dá pé. Está no início. É a primeira fase. Passos verdejantes, águas tranquilas. Geralmente na margem do rio, a correnteza não é muito forte. Os grandes animais não estão na margem do rio. Esta é a primeira fase. Existe a terceira fase, que é do outro lado do rio. Chegando na outra margem do rio. Você já está cansado, nadou por muito tempo. Mas se acabarem as forças, você pode ficar em pé, porque está a pé. É muito bom estar do outro lado do rio. Mas não tem como, da primeira fase, eu pular para a terceira fase, se não passar pela segunda fase. É onde o rio é mais profundo, aonde a correnteza é mais forte, aonde tem os animais mais perigosos. É ali que dá cãibra, é ali que dá dor nas costas, é ali que talvez falta energia. E isso acontece tanto no lado material, no lado espiritual, no lado intelectual, no lado social, em nossas vidas. Por exemplo, no aspecto material, as criancinhas que vieram aqui estão na primeira fase, não estão preocupadas. Tem comidinha, tem roupinha, tem tudo na hora certa. É a fase dos passos verdejantes. Do Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eles estão ou não estão na primeira fase? Concordam comigo? É muito bom também ver o ser humano na terceira fase, chegando na terceira idade. Já casou, já criou os filhos, já comprou sua casa, já comprou seu carro, já se aposentou, está tudo tranquilo. Ele olha para trás e fala, certamente a bondade me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Só que não tem como pular os bebezinhos da primeira fase para a terceira fase. Existe a segunda fase. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a fase dos inimigos, a fase da vara, a fase do cajado, que é a adolescência, a juventude, uma grande parte da vida adulta. Assim também acontece na vida espiritual. A primeira fase é uma maravilha. Você se sente perdoado por Deus. Você quer estar constantemente com Deus. Você quer ler a palavra, você quer orar, você quer buscar, você quer se batizar com o Espírito Santo, você quer os dons espirituais. Essa fase é tão linda que alguns cantam, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. É muito bom também quando a gente encontra alguns irmãos que já estão na terceira fase. Sabe aqueles irmãos mais velhinhos? Aqueles irmãos que só pensam na igreja. Parece, desculpa a expressão, rato de igreja. Não quer sair daqui, está o tempo todo com a Bíblia, está o tempo todo orando. Eu lembro da minha avó. A minha avó já velhinha, ela só aguardava o momento de partir, ou o Senhor vir buscá-la. Lembra, Lúcia? Porque ela estava na terceira fase. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Veja o apóstolo Paulo, na terceira fase ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas queridos, não tem como pular do primeiro amor para a terceira fase, sem passar pela segunda fase. Mas irmão Manuel Branco, isso é bíblico mesmo? Ah, se eu tivesse tempo para pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para te mostrar que essas três fases existem. Eu quero pegar apenas 3 exemplos das histórias mais conhecidas da Bíblia. Por exemplo, todos conhecem a história de José do Egito, não conhece? Todos conhecem? Quem não conhece? Todos. Igreja, eu queria ser José na primeira fase. Na primeira fase, das águas tranquilas, ele era o filho mais querido da casa. Tinha do bom e do melhor. Até a túnica dele era túnica diferente. Ele era tão amado pelo seu pai e pela sua mãe,
que os irmãos dele tinham ciúmes dele. Como foi boa a primeira fase de José? Eu queria ser José, sabe quando também? Na terceira fase, quando ele virou o Zafanete Paneia, o segundo homem mais poderoso da terra, o grande governador do Egito. Eu queria ser José na terceira fase. Mas teve como José pular da primeira fase para a terceira? Não. Ele passou pela segunda fase. Na segunda fase, ele foi jogado numa cisterna, num poço profundo, num buraco tremendo. Arrancaram José do buraco e foi vendido como escravo. Foi parar no Egito. Lá no Egito, foi vendido para outros locais, até parar na casa de Potifar. Essa é a segunda fase. A segunda fase é isso. O vale da sombra da morte, dos inimigos. Por ser fiel a Deus, não trair a Potifar, não deitar com a esposa de Potifar, ele agora eu vou vencer. Ele foi parar na cadeia. E alguns historiadores dizem que foram 14 anos na cadeia. A segunda fase existe. Um outro exemplo, Moisés. Moisés viveu 120 anos. Você pode dividir a vida de Moisés em 3 fases. Eu queria ser Moisés na primeira fase. De 0 até os 40 anos. Ele foi criado, aonde? No palácio. Ele foi chamado de filho da filha de Faraó. Tudo que tinha de bom na época, Moisés tinha. Como eu queria ser Moisés na primeira fase. Mas eu queria ser Moisés mesmo, sabe aonde? Na terceira fase dele. Na terceira fase, ele conduziu o povo do Senhor triunfantemente pelo deserto, até ver a terra da promessa. Na terceira fase, Moisés falava diretamente com Deus. Ele era tão forte, na terceira fase, que uma época ele desceu do Monte Sinai, e ele tinha tanta comunhão com Deus, que ele tinha que colocar um véu, que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Eu estava lendo hoje aqui um texto que eu fiquei impressionado. Moisés teve uma terceira fase tão boa, mas tão boa, que quando os israelitas iam guerrear, se ele tivesse com a mão para baixo, eles estavam perdendo a guerra. Se Moisés levantasse a mão, eles começavam a ganhar a guerra. Se baixia, pegaram Moisés, veio Arão de um lado, do outro, levantaram as mãos de Moisés, e o povo começou a vencer. Isto que é uma terceira fase. Mas eu lhe pergunto, teve como Moisés pular da primeira para a terceira fase? Com 40 anos, ele saiu fugido do Egito e foi para onde? Para outro palácio? Para o deserto de Sim. 40 anos comendo areia, que a segunda fase existe. Um outro exemplo para terminarmos aqui, Jó. Todos conhecem a história de Jó, de forma bem simples. Na primeira fase de Jó, Jó tinha tudo. Segundo a Bíblia, Jó tinha tudo. Boa família, temente a Deus. Ele era um dos homens mais ricos da época. Jó tinha tudo na primeira fase. Mas Jó pulou da primeira para a terceira. Na terceira fase, Jó simplesmente teve o quê? 2 vezes tudo. 2 vezes tudo. Só que entre a primeira fase e a terceira fase, Jó passou pela segunda. Você sabe o que aconteceu com Jó? Perdeu a família, perdeu os bens e perdeu até a saúde. E o inimigo perturbava Jó, e um dia, Jó, amaldiçoa o seu Deus agora. Jó falou bem assim, eu queria que as minhas palavras fossem escritas agora nas pedras, grafadas numa pedra. Aí todo mundo, agora Jó vai negar a Deus. E Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Amém? Pastor Paulo, terminei a primeira parte da mensagem. Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida que existem as 3 fases? Agora eu quero lhe fazer 3 pedidos. Posso? Apenas 3 pedidos? Primeiro pedido, quero te fazer para você do fundo do coração.
Antes de pedir, quero lhe contar uma fábulazinha. A maioria deve conhecer a fábula. Mas alguém falou assim, ó, está vendo ali? No final deste caminho, dessa jornada, dessa mata, existe um paraíso. Você quer ir para o paraíso? Lógico que todo mundo queria. Para você chegar no paraíso, você tem que pegar uma cruz. E levar a cruz até lá no final. Aí você vai entrar no paraíso. Mas tem que levar a cruz. Aí vários homens pegaram então a cruz. E vários saíram. Só que no início, na primeira fase, não pesava tanto a cruz. Aí com o tempo, começou a doer o lado direito, passaram para o lado esquerdo, doeu o lado esquerdo, passou para o lado direito, e foram carregando a cruz. Só que no meio do caminho, na segunda fase, ele olhou e viu assim, marcenaria, e teve uma grande ideia. Eu vou lá e pedir para cortar um pedaço da minha cruz. Ele foi lá e cortou um pedaço da cruz. Ficou mais leve e ele continuou andando. Alguns quilômetros depois, ele foi, cortou mais um pedaço da cruz. E quando você começa a cortar a cruz, uma coisa puxa a outra. A cruz ficou meia torta. E ele teve que consertar de cima para ficar igual às hastes. Quando estava bom aqui, bom ali, bom em cima, estava muito grande, ele teve que cortar embaixo. Porque é assim, quando se começa a cortar a cruz, uma coisa puxa a outra. E quando ele viu, estava com a cruz pequenininha. Enquanto os outros iam se arrastando, ele ia tranquilo. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo, tranquilo. E foi na frente de todo mundo. E de repente ele começou a ouvir uns hinos maravilhosos. Aquele clarão. Ele viu que o paraíso estava próximo. E quando ele chegou, ele viu o paraíso e um anjo disse, bem-vindo, entre no paraíso, venha para o gozo do seu Senhor. Por favor, meu filho, venha. Só que entre o anjo e aonde ele estava, tinha um grande abismo. Meu filho, venha. E ele ficou sem entender. Aí de repente começaram a chegar as outras pessoas. E quando alguém chegava bem cansado com a cruz, parece que quase que automático a cruz ficava em pé, pegava nessa ponta da jornada, e ela vinha certinho, pegava do outro lado. E a pessoa então passava pela cruz. E ele olhou aquilo e a cruz caiu. Chegou o segundo, colocou a cruz, passou, e ele tentou subir pela cruz do outro e a cruz caía. E mais um, e o anjo, meu filho, agora é a sua vez, venha. E a cruzinha dele, não dava, irmão, que ele cortou a cruz. Entre, meu filho, para o gozo do seu Senhor. Ele, anjo, a minha cruz não dá. Não dá por quê? Você cortou a sua cruz? Se você quiser entrar para o paraíso, volte. Todo o percurso de novo. Pega uma nova cruz e venha. Então, quero lhe fazer meu primeiro pedido nessa noite. Por favor, se você está na segunda fase, você está ouvindo muitos demônios, muitos espíritos, a sua carne está fazendo tudo para que você corte a sua cruz. E eu te peço hoje, em nome de Jesus, não corte a sua cruz. A sua cruz é a ponte para você entrar lá. Eu lhe garanto que você não deve procurar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é um cortar da cruz. É muito mais fácil não ler a Bíblia do que ler a Bíblia. É muito mais fácil não orar do que orar. É muito mais fácil não vir para a igreja do que ficar em casa. É muito mais fácil não dar um testemunho real do que ficar enganando lá fora, fingindo que é crente. Não corte a cruz. Amém? Você está me entendendo? O Senhor trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Não vale a pena cortar a cruz. Vai chegar a hora, e está próximo,
que num abrir e fechar dos olhos, a trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e os que morreram com ele será ressuscitado. E quem cortou a cruz? O que vai acontecer com quem cortou a cruz? Não vai servir. Lá fora, está todo mundo hoje com as suas cruzinhas, nem sente o peso da cruz, mas estamos hoje aqui na festa do Espírito, e eu te falo em nome de Jesus, o meu Deus tem uma cola melhor do que araldite, melhor do que, não importa, epóxi, não importa, o meu Deus cola a cruz, e nessa noite ele quer colar a sua cruz, melhor que Super Bond, ele cola, amém? Posso lhe fazer um segundo pedido? São 3, já fiz o primeiro. Segundo pedido. Antes de lhe fazer o segundo pedido, eu quero que, por favor, coloca aqui, Salmo 78, verso 41, nessa mesma versão. Salmo 78, verso 41. Olha só. Voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o centro e provocaram o santo de Israel. Leia só a primeira parte. Voltaram atrás. Pode tirar, muito obrigado. Esse é meu segundo pedido. Não volte atrás. Se você está no meio do rio, se você já está no meio da jornada, e está difícil, é a fase do vale da sombra da morte, é a fase do inimigo, é a fase da vara, é a fase do cajado, muitos estão voltando atrás. Por que voltar, se você já está no meio do caminho? A distância é a mesma para voltar, e é a mesma para prosseguir. Por que voltar atrás? Eu li um texto há muito tempo atrás, que falava, não é o fim, é o começo. O texto dizia mais ou menos assim: quando José foi julgado na cova, lá naquele buraco, o diabo disse: ei, José, é o teu fim. Deus disse: não, José, é o começo. O governo do Egito te espera. E voltaram atrás. Eu penso que quando Abraão pegou seu único filho, e naquela hora que ele colocou seu único filho no altar, que ele amarrou seu filho, que ele levantou, porque ele levantou o cutelo. Naquela hora que ele levantou o cutelo, o diabo disse: Abraão, é o fim. E Deus disse: não, Abraão, é o começo. Você será o pai da grande nação. Eu tenho certeza que quando o diabo viu Daniel na cova dos leões, lá, o diabo, agora Daniel, é o fim, acabou para você. Deus disse: Daniel, não é o fim, é apenas o começo, porque a sua vida mudará a história. Quando o diabo viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o diabo disse: é o fim. E Deus disse: não, é o começo. Vocês serão grandes governadores na Babilônia. Quando o diabo viu João exilado lá na ilha de Pátimos, o diabo disse: acabou, João, é o fim. E Deus disse: não, João, é o começo. Você receberá a maior revelação de todos os tempos e escreverá o Apocalipse. Quando o diabo viu Jesus na cruz, e ele talvez pensou assim: na hora H, ele vai pular fora. Na hora H. Mas quando ele viu: Pai, está consumado, em tua mão entrega o meu espírito, o diabo disse: acabou, ele está morto, é o fim. E Deus disse: não é o fim, é o começo, porque todo o poder eu entrego em tuas mãos. Meu irmão, aleluia! Não é o fim, você vai começar uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Repete comigo:
Uma nova história Deus tem para mim. De novo. Então este é o meu segundo perdido. Não volte atrás. Amém? Estou ficando velho, parece que estou cansado. Toma água. Não é o fim, é o começo. Posso fazer o terceiro pedido? Para a gente ir embora? Posso fazer o terceiro pedido? Antes de fazer o terceiro pedido, eu quero contar uma historinha também de 30 anos atrás. Alguém falou que estava andando pela uma praia, na areia. Aquela areia bem fininha que você anda e marca, fica lá as suas pegadas. E ele andando na areia, olhou as suas pegadas e de repente, ele olha assim e vê a vida dele passando no céu como num telão. E cada cena que passava, ele começou a observar que atrás da cena tinham 4 pegadas. E ele entendeu que essas 4 pegadas, 2 pegadas eram de quem? Dele, e 2 de quem? De Deus. E ele começou a observar os episódios da vida dele. E as 4 pegadas, as 4 pegadas, as 4 pegadas. E ele levou um susto, porque ele viu que algumas vezes não tinham 4 pegadas. Tinha apenas 2. E ele cutucou assim, tem como voltar a fita? Tem como rebobinar esse negócio aí? Aí, passou novamente. Que na época era videocassete. Não era CD igual hoje, não era DVD. Tem como rebobinar a fita? Rebobinou a fita, cabeçote, era 4 cabeçotes. Vocês lembram disso? Quem lembra aqui do videocassete, hein? Quem já teve um 4 cabeçotes, que era o melhor que tinha? Rebobinou a fita e ele começou a observar que realmente a história da vida dele era real. E ele observou que quando ele estava em tribulação, quando estava em luta, quando estava em dificuldade, quando tudo parecia perdido para ele, quando estava no buraco, na cova dos leões, na fornalha, quando estava nos piores momentos, ele viu que só tinham 2 pegadas na areia. E aquilo revoltou ele. Ele, Deus, o Senhor não falou que está comigo todos os dias da minha vida? Falei. O Senhor não falou que ia me guardar? Falei. O Senhor não falou que quando tivesse tudo difícil para mim, o Senhor mesmo assim estaria comigo? Sim, meu filho, eu sempre estive com você. Mas, Senhor, eu vi de novo aqui e concluí, nas horas mais difíceis, só tinham 2 pegadas. O Senhor me abandonou na minha segunda fase, na fase do vale da sombra da morte, na fase dos inimigos, na fase da vara, na fase do cajado, só tinha 2 pegadas, Senhor. Sim, meu filho. Meu filho, eu sempre estive contigo. Aquelas 2 pegadas que você viu, realmente eram só 2, porque nas horas mais difíceis, eu te carregava no colo. Amém? Amém? Posso fazer o terceiro pedido? Posso fazer? Revisando. Primeiro pedido, não corte a cruz. Não corte a ponte. Segundo pedido, não vale a pena voltar. Não vale a pena voltar atrás. Siga. Terceiro pedido, que eu acho que é o mais importante dessa noite. Eu estava ontem de madrugada, orando por vocês. Liguei a televisão e vi uma reportagem que eu fiquei impressionado. Diz que o Conselho
Conselho Federal de Medicina dos Estados Unidos escreveu uma nota oficial declarando que está confirmado as pessoas, os doentes que têm fé e recebem oração, eles recuperam mais rápido. Conselho Federal de Medicina dos Estados Unidos confirmou isso, que quem recebe oração, ele vence, ele é curado rapidamente. E eu quero fazer agora o meu terceiro pedido para você. Eu quero que você peça a Deus, eu quero que você se jogue nos braços do Senhor nas horas mais difíceis. Eu quero que você aprenda a depender de Deus. Faça igual o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, mesmo que todos os inimigos venham contra mim, eu te peço, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você não veio aqui em vão essa noite. Essa noite, Deus quer lhe dar forças para superar essa segunda fase. Amém? Já podem cantar agora? Por favor, ouça a letra desse hino, por favor. Olha só a letra. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, José, e ferido, perdeu a visão. Sansão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o meu coração, se lançaram você numa cova. olha a letra. E ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare, Não volte atrás. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de lutar, não pare de adorar. Festa colinho de Deus. Levanta Festa teus colinho. olhos Venha para o e colo de Deus. vê. Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão. e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu não gosto muito de fazer o que eu vou fazer agora. Não gosto muito disso. Mas tem dia que é necessário. E eu tenho certeza que nessa noite eu quero ungir a cabeça de muitos aqui. Quantos nessa noite querem receber uma unção aqui? Quantos? Deus abençoe. Pastor Paulo, por favor, vem aqui. 8 pastores. Cada um pega um vidrinho aqui. 8 pastores. Por favor, a equipe de intercessão, suba aqui no palco. Aqui no púlpito. Equipe de intercessão, por favor. Os pastores venham aqui, por favor. Como são 9 pastores, será rápido, irmãos. Será rápido a unção. Por favor, 9 pastores. Pode subir aqui a equipe de intercessão. Vamos fazer uma coisa bem rápida, tá, irmãos? Por favor, todos venham aqui por esse corredor. Todos venham por este corredor e volta pelas laterais. Venha receber a unção. Venha receber a unção. E venha pedir: eu quero colo, Senhor. Eu quero colo, Senhor. Vamos cantar. Vamos cantar.
recebe a unção. Rapidinho, irmão. Bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. Unção de ousadia, Receba a unção. unção de conquista, Receba a unção. unção de multiplicação. Receba, ai, a Senhor, vai abençoando, Senhor, vai dando a tua unção sobre cada um agora, Pai. Oh, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai Todo-Poderoso, quebra toda a corrente que segura teu servo agora. Oh, Senhor, toda a potestade, todo o principado, que caia por terra agora, em no nome sagrado de Jesus Cristo, Deus. Oh, Senhor, te pedimos a cura, Senhor. A cura sobre o coração de cada um aqui. A cura, Senhor, de toda a enfermidade. Cada homem teu ungido aqui, cada filho teu recebendo a tua unção da mão dos teus pastores, meu Pai, que sejam curados agora, em no nome de Jesus Cristo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Oh Deus, vai abençoando, Senhor, vai trazendo sobre cada um, Senhor Deus, a tua graça, a tua paz, a paz no coração e a certeza de que a cura já veio e já está dada, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória, glória a Deus. Mais rápido, irmão. São 9, mais rápido, mais rápido. Mais rápido, mais rápido, por favor. Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Restaura Deus. Chegar na terceira fase, Senhor, mais que vitoriosa. Em nome de Jesus, Pai, liberta, cura, Pai. Recebe a cura. Recebe a cura. Deus Todo-Poderoso, derrama o teu poder, a tua glória sobre esse povo que aqui está, meu Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que todo o poder é dado por ti, Senhor. Toma cada vida que está aqui, Senhor Deus, quebrando, Senhor Deus, toda maldição e a unção de poder. Venha quebrar todo o jugo, tudo que não provém de ti, meu Pai. Aqui, Senhor Deus, nesse lugar, traga, Senhor Deus, a graça, o poder, a libertação na vida de cada pessoa que aqui está. Senhor Deus, que elas venham sair daqui totalmente impactadas com o seu poder e tua graça, Senhor Deus. Amém. Deus Pai, diante de ti está o teu povo, Pai, que possam receber a unção, Senhor, que possam ser cheios do teu Espírito Santo, Pai. Vai operando maravilhas, Senhor, sobre cada um que pela fé está aqui presente para adorá-lo em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, Pai. Que venha a tua casa para serem abençoados e abençoadores, Pai. Ministra, Pai, bênçãos sem medidas, Pai, para todos aqueles que confiam em ti e que pela fé, Pai, não encurtam o caminho, Pai, mas seguem o caminho, carregam a sua cruz, Pai, e diante de ti se colocam em reverência, em adoração a ti, ó Pai. Seja com cada um, Pai, que se coloca diante de ti para receber, que vem aqui buscar, que seja, Senhor, usado e ousado em pregar o teu evangelho, Pai. Ministra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor, vem de encontro cada vida que está recebendo essa unção aqui, meu Pai, nesta noite. Meu Pai, que eles venham sair daqui totalmente impactados com a tua presença. Que esses dias venham ser dias de muita transformação, de grande poder. Que o poder do Senhor venha estar sobre cada vida aqui. Meu Pai, quebrando toda tristeza, toda angústia, toda depressão, tudo que não te agrada, meu Pai, do meio do teu povo. A tua unção, meu Pai, venha sobre cada vida nesta noite, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és Deus e fiel. Abençoa, meu Pai, cada vida que aqui está, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus amado, todo-poderoso, que nenhum desses filhos teus aqui, Senhor, que estão, quebrem a sua cruz, mas que carreguem sua cruz, Senhor, para receber a terceira fase da sua vida, meu Pai. Nesse momento aqui, meu Deus, eu te clamo que o Espírito Santo do Senhor ande com cada um dos teus servos. Oh, que cada um dos teus servos seja luz e sal dessa terra, meu Pai, para que todos os encontrem, Deus amado, em no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluia! Glória a Deus! E a tua visão
Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Ó Deus amado, continue operando na vida dos corações, a derramar o teu poder, tua glória, Senhor, sobre cada vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Receba a cura, receba a unção. Receba em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Unção de justiça, unção de multiplicação. Adore ao Senhor, aplauda o nome dEle. Oh, mais forte, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus.